Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No mundo sombrio, onde bruxas e lobos não deveriam coexistir, um vínculo proibido começa a se revelar. Ele foi criado para odiar, e ela nasceu para sobreviver. Mas e se o destino os tivesse unido para algo maior do que o medo? Prepare-se, porque hoje Kenzie descobre que seu maior inimigo pode ser a única alma capaz de salvá-la. Capítulo 6. Capricho do Destino. Gostou de alguma coisa, gatinha? Aquela voz grave penetrou em seus ossos, fazendo com que suas dores fossem momentaneamente esquecidas, enquanto ela fechava os olhos para saborear o timbre rouco e familiar. Ele realmente era o lobo dos seus sonhos. Nos deixem a sós, ele quase gritou, e os lobos que estavam por perto saíram rapidamente, deixando-a sozinha na floresta com um cadáver e um alfa louco. Eita Deus, o que será que o alfa vai aprontar? Pelo menos o apelido estava começando a fazer sentido. Os limites entre eles estavam claramente confusos, e Kenzie estava tendo muita dificuldade para descobrir o porquê. Por que ele a estava observando se odiava sua espécie? Por que ela estava igualmente interessada? Você pode adivinhar? Uma voz sussurrou em sua cabeça, mas ela ignorou, recusando-se a olhar além da superfície de qualquer coisa naquele momento. O lábio superior de Kieran se curvou em um sorriso cruel, e a realidade finalmente decidiu desabar ao seu redor. Percebendo finalmente a gravidade da situação, ela estava feliz por sua sanidade ter voltado, mesmo que provavelmente fosse tarde demais. O que ele iria fazer com ela? E por que diabos ele a chamou de gatinha? Não quis ofender. Kenzie disse a ele no que ela esperava ser um tom sincero. Ela provavelmente deveria ter olhado para baixo, em submissão, mas em vez disso, manteve o olhar fixo, não querendo que ele a visse como fraca. O poder é tudo para os lobos, a base de sua hierarquia, e ela não iria rastejar como um cachorro se pudesse evitar. A intuição dizia que ela era igual a ele, e que precisava agir como tal, mas não tinha como Kenzie estar no mesmo nível que ele. Ele literalmente matou alguém na frente dela sem nenhum esforço. Ela não conseguia usar magia, nem para fazer uma folha flutuar no ar. Sua melhor alternativa era se submeter a ele, implorar por clemência e talvez, apenas talvez, ela poderia encontrar uma saída para toda essa situação. Ele riu abruptamente. Se não quis ofender, talvez seja melhor simplesmente parar de respirar. O próprio ar ao seu redor está contaminado, bruxa. As palavras doeram. Seus ouvidos arderam com uma vergonha que ela não deveria sentir. Ela reagiu sem pensar, o que parecia ser o ideal para as atividades daquela noite. Posso ser uma bruxa, mas pelo menos não sou um monstro ou um idiota, ela respondeu, um pouco menos inclinada a se submeter a ele. Ela sabia que ele era um alfa, mas ele precisava ser tão grosso? Em um instante, Kieran estava na frente dela, agachado em uma posição muito semelhante à que ele compartilhou com o careca. Ela engoliu seco, congelando quando os dedos calejados dele rasparam sua nuca, enrolando seus longos cabelos em volta do punho e segurando-a imóvel enquanto inspecionava seu rosto machucado. Seus lábios se entreabriram e sua respiração saiu em um rápido suspiro quando ele se aproximou. Ele apertou os dedos com força no cabelo dela, puxando sua cabeça para trás, para expor sua garganta a ele. O objetivo era fazer com que ela se sentisse assustada, fraca e à mercê dele, mas tudo o que ele fez foi provocar outra onda de desejo nela, como um raio direto em seu núcleo, e ela não conseguiu evitar a reação. Você é muito bocuda, gatinha. Está com as garras de fora para mim? O nariz de Kieran se contraiu antes dele inspirar profundamente, absorvendo-a. Os músculos dele se flexionaram por baixo da camisa, e o maxilar se cerrou quando ele lançou um olhar acusador em direção a ela. Ela ficou vermelha quando percebeu o que ele tinha cheirado, e o constrangimento dela pesou no ar entre eles. Kenzie se contorceu involuntariamente, apertando as coxas como se isso pudesse manter o cheiro
de sua excitação sobre o controle. Ele não podia simplesmente matá-la logo? Ela até o ajudaria a cavar o buraco antes de se jogar dentro dele, só para escapar desse encontro. Quer virar uma avestruz agora. Em vez de se divertir com o seu constrangimento, Kenzie zombou com uma coragem que não sentia. Gatinha? Por que está me chamando assim? Você está praticamente pingando para mim. Você não quer ser minha gatinha? Não. Quero que você deixe minha matilha em paz e vá embora. Como assim? Como não, Kenzie? Um rosnado saiu de sua garganta. O som tão alto e furioso que quase fez os tímpanos dela vibrarem. A pulsação dela disparou e seu coração acelerou em uma batida frenética familiar, com a incerteza se instalando enquanto eles se encaravam por um momento tenso. O desconforto dela só parecia agitá-lo ainda mais, mas ela não conseguia evitar o quanto ele a estava assustando. Ela estava presa a ele, tanto física quanto mentalmente, sem saber o que fazer a seguir, enquanto ele continuava ajoelhado, com seu corpo alto sobrepondo-se ao dela, que era muito menor. Kieran se inclinou na direção dela, farejando o ar ao seu redor. De novo. Que perfume você está usando? O que? Perfume? Somente se esforçou para descobrir o que ele poderia estar cheirando, além da quantidade constrangedora de umidade entre as coxas dela. Que truque é esse? Ele agarrou seu braço bom, puxando-a para frente, até que eles estivessem praticamente tocando os narizes. Kenzie cerrou a mandíbula para evitar que um gemido escapasse. O movimento a fez estremecer. Seu ombro estava em chamas. O aperto dele ficou mais forte até que ela gritou. Você está me machucando! Por favor, pare! Ele tirou as mãos dela imediatamente. E ela encostou a palma da mão no peito dele para se firmar, pois estava desnorteada. Ele tinha acabado de parar, bem quando ela pediu. Por que diabos ele faria isso? Ela estava literalmente à mercê dele. Ele estava caçando ela. E mesmo assim, ele soltou? Simples assim? Os olhos dele escureceram, com uma expressão de luxúria no rosto, quando os dedos dela se enroscaram na camisa dele. O olhar desapareceu com a mesma rapidez, substituído por confusão antes que suas feições se tornassem uma máscara de ódio. Ele rosnou baixo, parecendo que iria derrubá-la se ela fizesse mais alguma coisa fora da linha. Esse homem na frente dela era o alfa louco de quem ela tinha ouvido falar, aquele que ela tinha sido alertada a temer. Sem qualquer aviso, ele ergueu o braço esquerdo dela, colocando o ombro de volta no lugar. Kenzie gemeu baixinho, caindo sobre ele com um súbito alívio. Ela inspirou com força, sentindo o cheiro dele. Isso fez com que os dedos de seus pés se curvassem, apesar da dor maçante que irradiava em seu ombro. Como alguém poderia cheirar a pinho, inverno e sutil almiscar masculino, tudo misturado em um só? Psicopatas não deveriam cheirar tão bem, especialmente psicopatas sexy. Ele não podia cheirar como um cachorro molhado? A frequência cardíaca dela diminuiu quando ela inspirou de novo, pois o cheiro dele a fez sentir-se mais segura, apesar da situação difícil em que se encontrava. A dor no ombro diminuiu para um latejar baixo, tornando sua situação muito mais suportável. Se ele estava disposto a consertar parte dela, talvez ela pudesse convencê-lo a deixá-la viver? Obrigada por fazer isso. Ela já se sentia melhor. Um ruído feroz se alojou na garganta dele, provavelmente porque uma bruxa velha e suja estava o agradecendo por alguma coisa. Kieran se inclinou para ela de novo, com o nariz roçando o pescoço dela, enquanto inspirava, ainda consumido pelo cheiro peculiar que ela tinha. As mãos quentes dele envolveram a cintura dela, puxando-a contra seu corpo aquecido, com os lábios traçando a curva delicada do pescoço dela. Quando ele a cheirou de novo, ela teve uma boa sensação de que suas chances de sobrevivência
haviam aumentado ainda mais. Talvez ela devesse engarrafar seu cheiro e vendê-lo no mercado. Vergonha e Desejo Sexual, por Kenzie Lancaster. Ótimo perfume. E aí, você também acha que Kenzie deveria lançar um perfume com esse nome? Vergonha e Desejo Sexual. Edição limitada, tá? Só para almas predestinadas. Comenta aqui embaixo qual seria o perfume do Kieran. Vai que a gente começa uma coleção de fragrâncias sobrenaturais. Ela não era de julgar, pois ele pressionou o nariz em seu pescoço, considerando que ela também estava se deliciando discretamente com o cheiro dele. Deuses, se ela sobrevivesse a esse encontro porque cheirava bem, Sam nunca mais se esqueceria disso. Ele se levantou de repente, colocando-a gentilmente no chão, sobre a bunda machucada. Ela gemeu lamentavelmente, olhando para cima, mais para cima e ainda mais para cima, até que seus olhos alcançaram o rosto dele. Seja qual for a bruxaria que estiver fazendo, pare agora, antes que eu acabe com você. Bruxaria? Por que ele pensaria que ela estava fazendo mágica? Não minta para mim, bruxa. Kieran sibilou a palavra como uma maldição, seu corpo tenso. Você acha mesmo que poderia mudar seu cheiro para me fazer acreditar que você é alguém importante para mim? E que eu acreditaria nisso? Sua boca se abriu de surpresa, com um ruído preso na garganta, que soou estranhamente como uma gargalhada estranha, e meio enlouquecida. Eu prometo que não estou fazendo nada, ela balbuciou. Não sei de que cheiro você está falando. Passei por muita coisa nas últimas horas. Talvez esteja misturado com alguma coisa da floresta. Os lobos adoram o cheiro da floresta, né? Tenho certeza de que é isso. Seus olhos se estreitaram sobre ela. Os lobos adoram o cheiro de floresta? Kenzie se esforçou para encontrar algo mais para dizer. Mas como ela responderia à acusação dele de que ela havia alterado seu cheiro para seduzi-lo? Como ela poderia cheirar de uma maneira que... Não. Não. De repente tudo fez sentido. Seu comportamento, a atração mútua, o fato de que ele não a matou, mas a defendeu do mal. Ela se sentiu quase aliviada, de certa forma, por saber que não tinha realmente enlouquecido, mas a alternativa era igualmente ruim, se não pior. Como ela poderia estar fadada a compartilhar uma eternidade com esse metamorfo? Não admira que ele estivesse furioso e tentando encontrar uma desculpa para o que estava acontecendo entre eles. Eles eram companheiros. Que piada cruel, destinada a alguém tão desprezível. Não importava que ele cheirasse bem, fosse literalmente o homem mais sexy que ela já tinha visto e pudesse definitivamente protegê-la do perigo. Onde estava seu instinto de lutar e fugir? Ele era o perigo. Ele literalmente veio do nada para atacar sua matilha e acabar com sua vida. Mas não podia mais fazer isso, porque ela era a outra metade de sua alma. Uma risada começou a surgir em sua garganta, transbordando antes que ela pudesse evitar. Ela provavelmente parecia louca, mas teve uma noite infernal. Não era à toa que sua premonição tinha acontecido naquele momento. Se ela tivesse sido esperta, teria interpretado o encontro deles de maneira diferente no sonho e saberia desde o início que ele não iria machucá-la. Não porque ele não quisesse, mas porque outra força o impulsionava a mantê-la segura. Sua intuição sabia. Ela guiou até ele a noite inteira, levando-a para onde ela precisava estar. Ele odiava sua espécie e, em princípio, ela o odiava, mas foi levada por forças fora do seu controle a cobiçá-lo. Essa é uma boa desculpa para dar a si mesma, ela pensou. Não era isso que ela tinha em mente para quebrar a monotonia de sua vida? Companheiros predestinados eram presentes que os outros acreditavam terem sido enviados pelos deuses, enquanto alguns outros se acomodavam com aqueles que passaram a amar. Os companheiros eram predestinados. Pode levar centenas de anos para encontrar seu companheiro predestinado. Ou não. O acasalamento completo aumentava a força do casal e forjava um vínculo emocional e telepático entre eles, dependendo do tipo do outro. Se o seu companheiro fosse de uma espécie diferente,
Seria até possível desenvolver certas características de sua espécie, se o vínculo de acasalamento se tornasse forte o suficiente com o tempo. Os companheiros sempre sentiriam a conexão quando ela se formasse. Sentiriam a necessidade de estar um com o outro. Ela balançou a cabeça. Por que o destino colocaria tal homem sobre os seus cuidados? Alguém que não conseguia evitar o olhar de desgosto quando olhava para ela? Companheiros? Tyler! A voz de Kieran soou afiada, como uma faca, enquanto cortava a floresta. Ela choramingou, pega de surpresa, antes de se conter. Kieran se inclinou ligeiramente, puxando-a para uma posição ajoelhada a seus pés, antes de distraidamente tirar o cabelo do rosto dela, enquanto se endireitava. Ele não olhou para ela, nem notou o que estava fazendo, mas seu instinto o levou a acalmá-la. Ela fechou os olhos com força, respirando fundo. Tudo fazia muito sentido. Um breve momento depois, outro metamorfo apareceu, mal olhando em sua direção antes de focar em seu alfa. Amarre a bruxa e traga-a junto. É hora de mostrar o que restou de sua matilha. As palavras congelaram a respiração em seus pulmões. Kieran se virou sem olhar para trás, deixando-a petrificada com o que estava por vir. Bom, e esse foi o capítulo de hoje. Parece que o destino tem um senso de humor bem duvidoso, né? Bruxa, um alfa meio louco. Eles são predestinados, com cheiros irresistíveis. Não esqueça também do perfume dela, tá? A fragrância da Mackenzie. E agora me conta, você acha que dá pra confiar no destino? Ou é o destino que tá precisando de uma bela terapia, viu? Deixa seu comentário aqui embaixo e já se inscreve no canal para não perder o próximo surto romântico sobrenatural. Beijo, beijo!